acho que essa dimensão, eu gosto de chamar de espiritual mesmo, então, o materialista pode usar a expressão, né? Essa dimensão espiritual mesmo da vida comunitária, ela é muito importante, ela é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Para as coisas darem certo, isso precisa ser trabalhado. Essa dimensão espiritual da vida comunitária. Boa parte dos nossos problemas não são materiais. São comportamentais, são ideológicos, são de outra natureza. A gente gasta R$1 bilhão por ano para varrer rua. Isso não é um problema material. O problema material é despender esse recurso para fazer uma coisa que, se todo mundo cuidasse, podia cair a metade. Quem morou em país temperado sabe que você só vê gari no outono para recolher as folhas caídas. Você não vê gari, né? No mundo desenvolvido. No outono, você vai lá e varre as folhas das árvores. Não é só. Aqui a gente gasta R$1 bilhão, né, para fazer aquilo que, se cada um de nós cuidasse. Então tem essa dimensão. E numa metrópole isso é mais verdadeiro ainda. Porque aqui o grau de impessoalidade é muito grande, as pessoas não se conhecem. Quando eu jogo um papel na rua aqui, a chance de eu ser reconhecido, eu não, né? A chance de eu ser cidadão ser reconhecido, né? Se eu jogar, vai estar na frente. Mas se alguém joga, não tem problema. Não acontece nada. A gente até fez um estudo sobre uma lei do Rio de Janeiro de multar. E a gente viu que o aparato de fiscalização disso é mais caro do que as multas que você recebe. Então, na verdade, eu acho que nós temos que investir em educação, né? Porque se for só na base da fiscalização, você vai usar um dinheiro que você poderia destinar à moradia, à educação, para fazer uma coisa que não vai ter resultado. Então, a outra questão, eu acho que a última parte da tua colocação, essa questão da água, né? É uma questão muito séria. Eu não entendo por que o debate está sendo feito. Longe de mim o desejar criar um clima de... Né? Não é isso. Né? É que esse assunto está há muitos anos sendo discutido. Ontem, o pessoal fala muito de liberdade da imprensa. Ontem eu tuitei um artigo de jornal de 2003, dizendo que a água ia acabar em 2010. Eu só fiz isso. Rapaz, o que me xingaram no Twitter, eu falei, mas todo mundo defende a liberdade da imprensa, quando eu tuito um artigo de 2003, eu estou cometendo um erro? O que eu estou fazendo de mal? Ah, você, o que você está fazendo? Eu acho engraçado esse comentário. Mas o fato é que, em vez das pessoas lerem o artigo e falarem, pô, mas o que está acontecendo? Como é que nós vamos enfrentar essa questão? Entende? Como fazer isso de maneira civilizada, no seguinte sentido? Como é que eu posso tocar no assunto de uma maneira que não seja vista como uma provocação? Porque eu não estou nem um pouco interessado em provocar, porque eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Como você pauta esse assunto? Sem parecer uma provocação, mas, ao mesmo tempo, se colocando na posição de ter um papel, né? Um papel na condução da equação. A prefeitura, nossos números são um pouco diferentes do Ibope. Os nossos números é de que as pessoas atribuem muito mais a responsabilidade da prefeitura do que nós temos. Na verdade, o número de pessoas que acham que a prefeitura é responsável pelo abastecimento é muito maior do que a gente supõe. Eu não sei se quando a pessoa fala Sabesp, ela não está querendo falar prefeitura. Entendeu? Mas, assim, independentemente disso, porque isso é uma questão de educação cívica, né? Você saber quem é o responsável pelas coisas. Quando eu estou na periferia, Márcia, aliás, valeria a pena você estudar isso. Quando eu vou na periferia e pergunto quem que vocês acham que é o responsável pela segurança pública da cidade de São Paulo? Quem acha que o senhor levanta a mão? Rapaz, me dá um susto, porque todo mundo levanta a mão. E eu falo, tá bem, vamos conversar então sobre segurança pública.
quando eu defendo a municipalização da segurança, a desmilitarização da polícia, por exemplo, e mirando os exemplos, é porque a população não entende como é que o prefeito não... Você não consegue explicar. Então, já que não dá para explicar, provavelmente é inexplicável. Se é inexplicável, deve estar errado. Se está errado, vamos mudar. Então, ou a gente revê a governança da segurança pública, faz uma governança tripartite, faz como a saúde, eu não sei. O fato é que, como está, é muito difícil você fazer avançar. É difícil fazer avançar. Tem que ser repensado o modelo de governança da segurança pública urgentemente. Então, isso não é uma questão de o governador A, B ou C, do Estado A, B ou C, não importa. Não estamos falando aqui de partido, estamos falando de Constituição Federal. Estamos falando de uma coisa de longo prazo. Então, eu acho que os desafios que estão colocados, e eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? Coloca essa questão da água como uma dificuldade comunicacional. Como é que você faz política de alto nível diante de uma crise dessa, sem parecer que você está hostilizando o governador ou o presidente da República em função de divergências partidárias? Como tratar questões de Estado de maneira sóbria, mas determinada em função das adversidades que nós vamos enfrentar? Isso é uma coisa que a sociedade pode ajudar muito. O Conselho da Cidade, por exemplo, fez um documento em dezembro que infelizmente não repercutiu como deveria, mas um documento chamando esse debate, tentando mostrar que isso não pode, a oposição entre partidos não pode, nesse momento, presidir os trabalhos que precisam ser realizados. Porque, efetivamente, ontem eu liguei, por exemplo, para o novo secretário de Recursos Hídricos. Eu falei, olha, eu estou me colocando, eu estou à disposição, né? Você está chegando agora, eu torço por você, você não pode imaginar o que eu torço por você. Eu estou me colocando à disposição e mais. Eu recebo telefonema de prefeitos de cidades abastecidas pela Sabesp, que não tem a mesma facilidade que eu tenho de te ligar e ser atendido, de ligar para o governador e ser atendido. Então, eu posso ser um instrumento, né, que viabilize uma interação maior, em que você vai ter aliados. Porque todos esses prefeitos querem que você vença, que você tenha êxito no teu trabalho. Não interessa a ninguém o teu fracasso. A gente precisa saber distinguir questões partidárias, questões conjunturais, questões momentâneas, divergências que a população vai ajudar a resolver, de questões de Estado, questões estruturais, questões que vão perpassar muitas administrações, que dialogam muito mais com o bem-estar da população do que as questões ordinárias e cotidianas. Se nós não resgatarmos na política essa capacidade, é difícil endereçar temas da importância dos tratados aqui. Então a gente precisa, a todo custo, e isso a classe política tem uma responsabilidade que é a maior, né? Resgatar a dignidade dessa atividade. A atividade política ela não pode perder para as artes, não pode perder para a ciência, em dignidade. Então, ela é tão importante quanto. Então, quando você tem um déficit de legitimidade como o que nós estamos vivendo, você começa o ruído a falar mais alto do que o argumento. E quando o argumento não encontra espaço, e eu acho que está difícil hoje, o espaço para o argumento está comprimido, fica difícil avançar. Eu estou aqui um pouco para vibrar por vocês, que eu acho que tentam criar o ambiente para isso acontecer. Para o melhor argumento vencer. Né? E não para a força e para a brutalidade. Parabéns, Odete, pelo trabalho. Obrigado a todos vocês. Bom dia.